Deus, podem se assentar. Que a paz esteja com a igreja. Você que acompanha em casa também, faça como a irmã Osana, venha estar conosco. Que prazer da comunhão, não é verdade? A comunhão, ela é calorosa. Calorosa. Se a gente olha para a palavra e começa a analisar, às vezes que Jesus se afastou do grupo para orar, ele estava buscando a comunhão com o Pai. Mais dessa comunhão. Mas ele sempre voltava para o seu grupo, porque humanamente é impossível estar só. Por mais que Jesus, sendo o Filho de Deus, fosse cheio do Espírito, ele tinha necessidade de estar com seus discípulos. E por vezes ele pegava um ou outro lá, inclusive os três mais próximos, né? Pedro, João e Tiago, e vamos para o monte, vamos orar, vigiem comigo, permaneçam. Então a comunhão é maravilhosa e você é convidado para estar conosco. E nós estamos aqui praticando o que fomos chamados para fazer, não é verdade? Até que Ele venha, até que o Senhor venha, a igreja congrega no nome dEle. E nós louvamos ao Senhor por termos esse espaço de culto. Quando a gente olha o mundo ao redor e a gente vê tantas pessoas se reunindo em cavernas, escondidas, massacradas por sistemas que não permitem o nome de Jesus ser proclamado. Como a gente fala, declare pelas ruas o nome de Jesus, gritando no meio dos desertos. Há lugares onde o nome de Jesus não é bem-vindo. Mas há uma igreja viva e operante nesses cenários também. Então, dê valor àquilo que você tem e não deixe de congregar, não deixe de comungar dessa mensagem que é de vida e é de vida em abundância. Amém, irmãos? Então, Osana, você é muito bem-vinda, assim como todos os nossos irmãos aqui. Rapidamente aqui, a Osana falou do tempo que nós estudamos juntos, e foi um amor à primeira vista, quando eu olhei para ela, aquela mulher séria, super recatada ali, e eu mais informal, mais solto. E Deus nos colocou juntos para a gente fazer uma missão, e já trabalhamos muito juntos para o Senhor, né? Agradecemos a Deus por isso, e chega aquele momento na vida, que aquela pessoa que você gosta muito, que convive muito com você, ganha um outro rumo. E aí aquela comunhão que é tão gostosa, aquele convívio, deixa uma saudade, mas de uma coisa que foi boa e que no Senhor permanece. Porque os tempos passam, a gente muda de endereço, a gente muda de contextos, mas as coisas verdadeiras não se desvanecem. Então a nossa amizade é muito verdadeira, assim como o nosso Deus é verdadeiro. E vocês falaram já aqui sobre o amor, começaram entronizando o nosso Deus ao único que é digno de receber, demos a Ele a glória, porque Ele está sentado num trono, então a Ele o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem como bases do seu trono a justiça e o juízo. Essas são as bases do trono de Deus. E é por isso que nós não somos consumidos, porque debaixo desse juízo existe uma misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas e que se renova. E eu estava aqui pensando, antes do culto começar, para muita gente que talvez passe aqui nessa galeria ou que nos veja aqui reunidos, né, com esse entusiasmo, com esse desejo de servir a Deus, às vezes passa pela cabeça de uma pessoa ou outra, será que esse povo não cansa? Todo sábado, um dia bom para sair, para festar, para fazer as coisas, para cair na carne, para tocar o terror, e esse povo se separa, vem de longe. Nós dirigimos uns 50 quilômetros para chegar aqui, com muita alegria no peito, apesar do trajeto cheio de percalços, né? Com os motoristas incircuncisos no caminho. Detalhe importante, meu Senhor, nós estamos vivendo de livramento em livramento. É puxado. Mas fazemos isso com muita alegria, porque sabemos que estamos servindo a um Deus que é vivo. E aí, eu falei sobre as misericórdias que se renovam a cada manhã. Precisariam se renovar a cada manhã? A palavra do Senhor fala para a gente que cabe a cada dia o seu mal. Então, amados, cabe a cada dia o seu bem. E se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Todos os dias elas se renovam, porque quando o Senhor se lembra da sua criação, Ele não nos vê como nós nos vemos aqui. Ele vê o sangue do seu Cordeiro Santo.
nos cobrindo. E aí a misericórdia se renova. E é por isso que nós não podemos deixar de buscar. Aí eu orei ontem, semana passada eu fiz um jejum maravilhoso, foi o céu na terra. Essa semana, hoje, nesse dia, nós precisamos de mais. Nós precisamos, assim como a gente sente sede. Hoje bateu uma sede louca, eu até fiquei, gente, o que eu comi? Que me deu tanta sede, saí bebendo muita água. E aí é isso, se você não bebe água, o seu corpo vai se desidratando. Se você não se alimenta, daqui a pouco você está sem forças. E com Deus é a mesma coisa. Todos os instantes das nossas vidas, a gente precisa se nutrir da presença dEle. Porque é a presença do Senhor que faz a diferença nas nossas vidas, não é? É a presença que vai à frente, é a presença que abre os caminhos, que coloca os rios nos desertos. É a presença de Deus. E sem Ele, nada poderemos fazer, não é, pastora Vera? Sem mim, nada podeis fazer. Amados, eu vou falar aqui com vocês num tema que a Gláucia... Dá para colocar? Ah, é só um tema, não precisa colocar a sua arte, não, que eu sei... Nossa, a Gláucia é caprichosa, meu. Tem que tirar o chapéu para essa menina, gente. A nossa sonoplasta. E também, né, a digníssima ali, que dá com certeza, uma calibrada nessa parceria, né? Deus não erra. Deus coloca as pessoas certas com os seus devidos pares. Qual é a senha, gente? Qual é a senha? Essa não é uma pergunta que a gente faz muito hoje em dia? Chegou na casa do parente, qual é a senha do Wi-Fi? Aí você vai lá passar o cartão, se você não coloca por aproximação, qual é a senha? Eu ando esquecendo muito a senha, porque a gente ficou tão habituado a não usar a senha, e aí eu tive que desativar a aproximação. E esses dias eu cheguei no mercado e falei, meu Deus, eu tenho 2 cartões. E eu falei, são senhas distintas. E eu falei, qual é a desse cartão? E aí eu fiquei pensando, falei, moça, cancelei que eu vou olhar aqui na minha cola. Tive que pegar na minha agenda, porque eu não lembrava da senha. Se você fala dos seus aparelhos, os dispositivos eletrônicos, senha. Como é que você vai abrir o seu celular sem senha? Tem gente que é bem corajoso de usar um celular sem senha. Vou colocar um desenhozinho fácil lá, né? Mas precisa de senha. Um computador precisa de senha. Um sistema de segurança precisa de senha. A nossa especialista ali na área de cybersecurity, né? Segurança, sabe muito bem o que é isso. Ela colocou até um hacker ali, ó. Que eu tenho certeza que é um hacker aquele, não é não, Gláucia? Mas a verdade, meus irmãos, é essa. Hoje você precisa de senhas. Sem senha, você não acessa as informações que você precisa. Quem fez aqui uma declaração de imposto de renda, sabe que você precisa de uma senha ali no Gov. E se você esquece dessa senha, você tem que ralar para conseguir, porque senão você não acessa aquele sistema e não acessa aquela informação. Então, senhas são necessárias. Mais do que nunca nesse mundo digital. E eu acredito que daqui a pouco a gente vai precisar de outras coisas. Não só uma senhazinha ali, né? Já estamos nesse caminho, mas vamos ter mais novidades e desafios nessa jornada da vida, né? Mas a verdade é essa, a gente precisa de senhas. E senhas para acessar informações muito importantes na nossa vida. E eu quero falar com vocês em cima de uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, para trazer para o nosso contexto um comparativo com este mundo digital e tão demandado, né, que a gente vem vivendo. Porque para nós termos comunhão com o Senhor, nós também precisamos de uma senha. Nós precisamos de uma senha. Se você para olhar e pregar Jesus hoje em dia, as nações, o mundo todo, sabe quem é Deus. Talvez não conheça Deus como Deus deseja ser conhecido, não é verdade? Como nós estamos buscando conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o objetivo, né? E a igreja tem essa missão. Mas se você para perguntar, já ouviu falar sobre Deus? É bem difícil você ouvir uma pessoa dizer, não, nunca ouvi falar de Deus. Principalmente essa altura da vida. Mas, saber que Deus existe não nos torna diretamente íntimos dele. Não nos torna conhecedores da essência dele. E não nos torna necessariamente detentores do reino de Deus que está em nós.
ouvir falar de Deus não nos promove a nenhuma posição e não nos leva a nenhum nível de comunhão. Agora, a senha que nós precisamos para servir a Deus, nós vamos percorrer aqui na palavra e vamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, nesse conteúdo. Bom, Glaucia, você pode colocar a primeira referência, por favor? E essa arte eu vou querer para mim também depois. Deixa eu colocar minha lupa aqui, porque sabe, né? A Osana, quando nós nos conhecemos, né, Osana? A minha Bíblia era pequenininha, a dela também, uma letra minúscula. Éramos jovens, sabe, pastora? Então, a gente conseguia ler aqueles negócios até no escuro. Hoje, aí ela pegou aqui minha Bíblia, nossa, letra extra gigante. Aí eu falei, e não está dando muito. É porque, na verdade, tem um mistério aí. O meu óculos é para perto e eu preciso, né? Ainda que a letra seja grande, eu vejo tudo embaralhado. Então, vamos lá. Bom, eu pedi para a Glaucia colocar aqui essa palavra, que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36, que diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que texto fora de contexto é esse? Vamos situar? Jesus já estava na sua missão, exercendo o seu ministério. E essa passagem está descrita ali em Lucas, exatamente no cenário de Cafarnaum. Antes desse episódio, Jesus estava em Nazaré, onde ele cresceu. Ele era conhecido de todo mundo. E um dia na sinagoga, ele vai e lê o livro de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação, a apregoar a libertação. E aí eles olharam para Jesus e falaram assim: você conta outra, né? Piada melhor você teria para contar, e principalmente no templo. Colocaram Jesus para correr de lá. Foi rejeitado entre os seus. E aí Jesus vai para a cidade de Cafarnaum, ele desce para a cidade de Cafarnaum. E ali ele está em uma sinagoga, repetindo aquilo que ele tinha feito momentos antes, ou dias antes, em sua cidade, não natal, mas na cidade onde ele cresceu. E ali, um homem possesso se levanta no meio da multidão. E ele diz: o que eu tenho contigo, filho do Altíssimo? Aquele espírito imundo sabia quem Jesus era, mas as pessoas ao seu redor não sabiam. Eles não tinham noção, mas aquele homem falava no poder de Deus. E não só falava, como a sua palavra libertava os cativos. Aquela palavra que ele disse naquela cidade de Nazaré, onde ele foi rejeitado: o Espírito de Deus está sobre mim, ali ele pôde colocar em prática. Ele pôde manifestar aquilo para o qual ele foi chamado. E é lindo ver que o Espírito de Deus não possui fronteiras. As fronteiras que nós temos. Porque às vezes você quer anunciar Jesus na sua família, no seu ambiente de trabalho, e você vê várias limitações, várias resistências, e parece que está chovendo no molhado. E aí aquele pensamento limita a sua fé de se espalhar por outros endereços. Porque você começa a pensar: não, aqui eles não receberam, ali vai ser tudo farinha do mesmo saco, não vai adiantar eu falar muita coisa. E a gente começa a ficar reprimido. Jesus não. Jesus se expandiu. Se eles não querem aqui, há quem queira ali, e eu vou. E ali ele teve essa grande obra efetuada, que foi libertar um cativo. E quando aquele espírito imundo deixou aquele homem, aqui foi a reação daquela multidão que estava ao redor de Jesus. Agora entenderam o texto no contexto, certo? Vou ler novamente. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Em outras palavras, que senha é essa? O que esse homem tem que nós não temos? O que ele pôde fazer aqui que nós não podemos fazer? Que poder é esse? De onde vem isso? Porque isso é diferente demais. Embora nós conheçamos as escrituras passadas, os textos, a Torá,
A gente não vê isso acontecendo nos nossos dias. Mas o que Jesus entrou naquele templo para fazer foi manifestar as ações de um reino revelado aos homens. Um reino de vida. E a palavra que eu quero trazer hoje para você refletir, guardar no seu coração e deixá-la germinar e dar frutos, é a palavra revelação. Essa não é uma palavra que me foi dada por conta da minha reflexão, mas por conta de uma revelação. E eu lembro que nessa semana eu fiquei muito aqui no livro de Lucas, que eu gosto, é muito detalhado, né? Todo o evangelho ali, os evangelhos, na verdade, são perfeitos. João, cada um com sua identidade. E o livro de Lucas é muito rico em detalhes. E eu estava refletindo ali com Deus, foi uma semana muito árdua no aspecto das demandas, né? Mas ali naqueles momentos de oração muito profundos com Deus, ainda que curtos em alguns instantes, Deus começou a falar sobre revelação no meu coração. E é por isso que eu fiquei pensando, Senhor, qual é essa senha desse grande mistério que o Senhor deseja? E essa senha se chama revelação de fato. Amados, a verdade é que ali, naquele contexto, a revelação começou a se cumprir através da vida de Cristo Jesus. A revelação que os profetas tiveram, a revelação dos tempos da lei, a revelação dos salmos de Davi, dos filhos de Corá, a revelação de Salomão. O Antigo Testamento está cheio de caminhos que apontam para o Cristo ressurreto que nós conhecemos hoje. Mas aquele povo ainda não sabia quem ele era. Jesus estava no meio deles, mas eles ainda não tinham reconhecido o Filho de Deus. E quando você se olha, nesse presente momento, né, neste tempo que nós vivemos aqui, e analisa a sua própria vida, como muitas vezes eu analiso, eu falo, Senhor, por que não agora? Por que não nesta situação? Por que não, se a gente tem a necessidade? Por que não agora? O Senhor vir e manifestar aquilo que o Senhor tem o poder de fazer. Não são os nossos questionamentos? Por que que os bons, e muitos bons, morrem tão cedo? Por que que crianças morrem tão no começo da vida? São os nossos questionamentos. Porque a gente sabe que Jesus tem todo o poder. Mas a gente não tem a profundidade da revelação, do porquê de Deus deixar certas coisas acontecerem. Mas a verdade é que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais essa revelação se desvenda diante dos nossos olhos. Você pode colocar o próximo texto, Glaucio? Lucas 10. Óculos. Estou me sentindo um Einstein da vida. Bom, aqui nesse texto nós temos, vamos ler 3 versículos do capítulo 10. Primeiro deles, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Parece confuso, mas a gente vai entender isso tudo. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Que honra viver num tempo onde você pôde testemunhar aquilo que foi declarado a plenos pulmões. Eu fico imaginando aqueles profetas, naqueles tempos árduos, onde eles precisavam percorrer quilômetros e quilômetros, às vezes dias de viagem, para entregar um recado. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habitava em todos. O Espírito do Senhor estava sobre reis, profetas, sacerdotes, mas o povo não tinha esse acesso. Exceto que Deus abrisse ali um momento e falasse, não, vou me revelar, né, nessa pontualidade ali.
Agora você imagina você ser portador de uma mensagem que você precisa anunciar para um povo que sequer sabe do que você está falando, que ouviu falar de um Deus que faz milagres, mas não conheceu aquele Deus na profundidade. E a gente acha que hoje é difícil pregar o Evangelho. Imagina naquela época pregar a palavra, que ainda não era o Evangelho de Deus, né, através de Jesus. Imagina, eu fico pensando que aqueles profetas foram muito corajosos, bravos, né, muito ousados em crer naquela voz e se expor ao ponto de sofrerem perseguições corpóreas e perderem suas próprias vidas para comunicarem aquela mensagem. Mas nessa palavra, deixa eu situar vocês este contexto. Volta para o primeiro, o 21, por favor, Glaucia. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito. Por que Jesus se alegrou? Momentos antes, Jesus tinha enviado aqueles 70 discípulos para uma grande missão. Jesus os colocou de 2 em 2 e falou assim, agora vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão, porque vocês têm aprendido comigo. Vocês estão vendo o que eu faço. Eu estou ensinando o caminho, vocês estão replicando. Agora vocês têm capacidade de ir e de anunciar a outros povos. E eles dividiram aqueles grupos, aquelas duplas, e mandaram esse povo. 70 pessoas, 35 duplas. Quantos discípulos nós tínhamos no começo? Eram só os 12. Claro que foram se agregando ali os ouvintes e tudo, mas os que Jesus chamou eram os 12. Ali você já tinha 70. A matemática de Deus é incrível. É incrível. Sabe por quê? Onde o reino chega, não há como resistir. Onde o reino de Deus chega, onde essa semente é lançada, ela germina e ela dá fruto. Exceto o seu coração for um terreno infértil, se houver muito pedregulho ali. Mas a palavra, ela produz frutos. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia a palavra também chegou ao nosso coração, quando incrédulos, distantes, e Deus se apresentou a nós. Mas aqui Jesus exulta no seu Espírito, ele se alegra no Espírito Santo e diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e terra, que escondeste estas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas. Deus está nos falando que nós só podemos fazer as obras que Ele determinou para que fizéssemos, se nós tivermos essa revelação de quem Ele é e do que Ele deseja de nós. Sabe por quê? No reino de Deus, meus irmãos, não basta ter boa vontade. Não basta. Não basta saber. Não basta conhecer. O diabo conhece isso aqui, ó, até mais que a gente. Não basta. Você precisa ter a revelação do que Deus quer para a sua vida. E é isso que vai te proteger na sua caminhada. Porque muitas vezes eu lancei diante de Deus os meus planos e eu falei, Senhor, olha, eu acho que eu estou pronto para isso aqui, eu quero isso aqui. O que o Senhor está achando disso tudo? E muitas vezes eu falei, Senhor, eu vou. Se o Senhor não quiser, o Senhor me para. Eu era debochado às vezes, viu? Abusado assim, sabe? Mas foi uma ousadia que às vezes me ajudou. Em outras não, em outras me prejudicou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus realmente nos ouve. Mas eu lembro que em alguns momentos eu falei assim, ó, se não for, o Senhor para, mas eu estou indo. O Senhor não falou nada. E às vezes eu paguei um preço caro por isso. Mas aqueles 70, como os outros 12, só saíram quando o Senhor ordenou. Então, entender o tempo de Deus para as nossas vidas também é uma das senhas para a gente ter a sua revelação. Porque quando Deus mandou Abacuque para uma torre de vigia, ele falou, fica lá, até que eu te diga os próximos passos. Sobe naquela torre, põe-te de vigia, e só quando eu disser o que vai acontecer que você faz, ou sai, se move, declara ou não. E a gente continua teimando, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Até para a gente fazer uma missão, nós precisamos dessa revelação de Deus. Eu sei que muita gente faz isso na garra mesmo, né? Fala assim, eu vou aqui, vou fazer, não sei o quê. Mas, amados, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios e munidos para poder fazer o que Deus chamou. Porque boa vontade realmente não produz frutos. Nós precisamos de muito entendimento e discernimento do que Deus está trazendo para as nossas vidas. Porque nem sempre o querer é de Deus. O nosso querer, que eu quero dizer, né? O querer e o efetuar é dele. Mas nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer. Por mais que a nossa intenção seja boa.
Por mais que a ideia seja interessante, por mais que pareça ser algo benéfico para todo mundo, às vezes Deus vai falar assim, não, você vai sentar aí e vai esperar, porque eu ainda vou fazer algumas coisas com você. Amém? Então nós precisamos. Só voltar aqui na minha cola. Bom, então essa palavra aqui, falando sobre os 70, é interessante, mas eu quero só lembrar alguns aspectos também antes, né? Quando essa revelação chegou, porque o que é interessante a gente ver na palavra? A revelação, ela é do princípio ao final. Tanto é que Apocalipse significa revelação. Então a revelação está lá, desde o princípio. E a gente tem algumas coisas interessantes para ver, alguns exemplos que vão nos mostrar a importância de permanecermos nessa direção. Pode pôr o próximo, por favor. E esses versículos são antes do Cordeiro de Deus chegar. O primeiro caso deles é de Zacarias, esposo de uma mulher que era estéril, chamada Isabel. E, se vocês se lembram bem, Zacarias era um sacerdote, não é? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar, do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O anúncio de Jesus, nós conhecemos muito bem na palavra, através de Maria, José, o anúncio de João Batista, para Zacarias, seu pai, sua mãe Isabel, todos eles foram feitos através de uma revelação. Aí pega uma pessoa chata e fala assim, não, foi uma visão, lá está escrito que foi uma visão. É uma revelação. A forma de Deus falar conosco, a gente pode dar N nomes, mas elas são revelações. E uma coisa que é incrível, é que a revelação de Deus, seja a forma como Ele fala com você, é inconfundível. Você não tem como dizer que não é o Senhor, porque o seu corpo é paralisado e tomado por uma unção e um poder, que você fala, meu Senhor, que maravilha receber essa grande mensagem, esse grande legado que o Senhor derramou sobre a minha vida, porque é inconfundível. Pode passar para o próximo. O próximo é sobre Maria. Em Lucas capítulo 1 também. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi uma revelação. Se não fosse por essa revelação, Maria não teria sido não só a portadora dessa mensagem, mas também o canal para isso acontecer. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus se cumpre. As coisas de Deus são inconfundíveis. O homem promete e às vezes não cumpre. Se compromete e às vezes não é fiel no seu compromisso até o final. Mas a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas nos aponta esse caminho de que a revelação dele é para se cumprir. Então eu quero te dizer que se Deus já te revelou alguma coisa e ainda não se cumpriu, espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho, porque vai se cumprir. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E o que a palavra nos lembra, que em todas as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. Deus não só diz o sim, ele diz o amém também. E amém é um dos nomes de Jesus. Amém? É um dos nomes do Cordeiro.
E nós precisamos viver nessa convicção, igreja, de que a revelação de Deus é a senha para a gente ter sucesso na vida. A nossa senha não é fazer as coisas do nosso jeito. Tampouco acreditar que os nossos recursos podem nos dar alguma coisa, porque pode até nos levar a algum lugar, mas não é a resposta para o nosso coração. Não é a resposta para o chamamento de Deus para as nossas vidas. Então não queira dar uma forcinha para Deus neste aspecto. Confia que o plano dele é perfeito e que se você está num mar muito revolto, ele está no barco. Se você está olhando para a sua despensa, e se você está vendo ali que está faltando o seu recurso, ele é o Deus da multiplicação, da provisão, é Ele. E você só precisa se fiar na palavra que sai da boca dele, que não volta vazia, de que Ele estará conosco todos os dias, até o final, até o final. Quer ver outro caso? Põe a próxima passagem, Glaucia, por favor. Vamos falar aqui sobre Simeão, rapidamente. É uma passagem linda. Diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amados, é uma palavra linda. E essa revelação, chegou ao coração de um homem que tinha comunhão com o Espírito Santo. Um homem que ainda não sabia quem era Jesus, mas que se conduziu pelo Espírito, na verdade foi conduzido pelo Espírito ao templo. E ali teve esse primeiro contato com o Salvador. Aquele homem tinha uma promessa. Qual era a promessa? De que ele não morreria sem ver a salvação do Senhor. Você imagina para aquele homem? Quanto tempo será que ele esperou para o cumprimento dessa promessa? Será que ele recebeu essa promessa ainda jovem? Esse homem esperou. E ele esperou como quem vê o que é invisível, como Moisés, permanecendo firme. E quando a revelação chegou, ele não teve dúvidas, porque nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. E ao ser conduzido pelo Espírito, aquele momento, ele teve a honra de erguer Jesus e dizer: glórias a Deus, porque eu vi a tua salvação. Eis aqui o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro. Amados, o que você carrega no seu peito é o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus. E Ele está promovendo na sua vida e na minha vida todos os dias uma transformação. Porque nós somos aperfeiçoados até sermos como um dia perfeito, aperfeiçoados de glória em glória. É por isso que a gente não tem como deixar o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor é o suficiente. E Ele preenche as lacunas do nosso coração. Ele preenche. Ele trabalha nas áreas que os homens não podem entrar. Ele faz aquilo que as pessoas não podem fazer. Ele dá o que o dinheiro não supre. E nós temos um monte de responsabilidades na vida que pedem dinheiro, que pedem tempo, que pedem relacionamento, que pedem. Mas nós não podemos nos privar da comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa, amados, apesar do trabalho, apesar da correria do dia a dia, apesar das frustrações pessoais ou coletivas, eu e você precisamos nos render aos pés do Senhor e ter comunhão com o Espírito. Sabe por quê? É porque é na comunhão que Ele vai se revelar a você. É na comunhão que Ele vai trazer as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clama a mim e responderei. Eu tenho nas minhas orações: Senhor, eu quero as águas profundas. Eu não estou satisfeito com essas. Eu te agradeço por ter chegado aqui, mas eu quero mais. Porque eu sei que tem mais. E a revelação do Senhor, ela se cumpre. Ela se cumpre à medida que eu caminho. Ela não cumpre
Se eu sentar e ficar choramingando, chorando as minhas pitangas, contando os meus problemas, murmurando, falando mal do outro, fofocando, não é assim que nós somos enchidos ou preenchidos do Espírito Santo. É permanecendo na presença dEle e caminhando com Ele. E à medida que você vai, Deus faz um caminho. E por fim, nós temos mais um personagem que eu gostaria de compartilhar acerca da revelação. A profetisa Ana. Diz assim, em Lucas capítulo 2, versículos 36 e 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, uma senhorinha, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amados, era outra mulher que tinha comunhão com o Senhor. E ela teve a revelação de Deus. Ela olhou para Jesus naquele tempo, como Simeão. E ali o Senhor falou, eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A redenção que você está esperando há 84 anos. E que você não vai ver, talvez, aqui nesses dias, mas que naquele grande dia da ressurreição, vai ser para você um deleite. Amados, muitos de nós morreremos sem vermos o final das coisas, o cumprimento de todas as coisas, mas a verdade é, nenhum de nós morrerá sem a promessa. Sabe por quê? Porque a revelação já foi feita. Deus já nos revelou o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós. E nós precisamos nos deleitar nos planos do Senhor, que são mais altos que os nossos, nos seus pensamentos, que são maiores que os nossos, nos seus caminhos, que são melhores que os nossos. Porque é nesse deleite, você que está em casa, é nesse deleite que você vai receber de Deus o cumprimento de todas as promessas. Então, se você está cansado, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, sabe por quê? Há uma recompensa. Há recompensa para as suas obras. O seu serviço, o seu labor, não é em vão no Senhor. As suas orações, essa senhora vivia em jejuns e orações, dia e noite. Dia e noite. E valeu a pena. É o que verdadeiramente vale a pena, amados. É o que verdadeiramente promove uma transformação nas nossas vidas. É permanecer em Deus. E aí, por fim, temos aqui Pedro. Pedro, o colérico, o super agitado, mas que a gente ama, né? Eu já ouvi muito pregador falando assim, sou doido para conversar com Pedro, eu quero conversar com Jesus. Pedro deixa para depois. Esse negócio de Pedro, Paulo, isso aí é fichinha, perto de Jesus. Eu quero é Jesus, quero falar com Jesus. Jesus, como é que o senhor fez aquele negócio lá? Como é que foi aquele milagre lá? Conta para mim, qual foi o detalhe? Como é que foi a reação das pessoas? Quero conversar com Jesus. Pouco mais, né? Que a gente já conversa bastante aqui com ele. Mas essa passagem é incrível. Diz assim, e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, só um instantinho. 18? Desculpa. E Jesus respondendo lhe disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha que maravilha, meus amados. O mundo olhava para Jesus, via um homem que fazia milagres. E ele não estava brincando de milagres, Jesus estava fazendo milagres. As nações ao redor começavam a ouvir. Eu falo nações porque ali você cruzou uma fronteira, você chegou em outro país. Então as nações, era muito fácil você cruzar. É diferente do Brasil aqui, que a gente está num continente cercado de água, que a gente precisa fazer grandes deslocamentos. Jesus ia andando, dias de viagem, como muitos outros.
expedições nos desertos. E as pessoas já ouviam falar sobre ele. Então Jesus olha e fala assim, tá, o que eles estão falando aí que eu sou? Os escribas, os fariseus, todos esses bandos aí, essas tribos, o que eles estão dizendo? Ah, estão falando que o Senhor é um profeta. Estão falando que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias. Mas e aí? Depois desse tempo todo aqui comigo, andando comigo, comendo no prato que eu como, orando comigo, jejuando comigo, passando perrengue comigo, me vendo fazer milagre, prodígio e sinal, transformar água em vinho, curar o enfermo leproso, dar a vista ao que está cego, fazer o coxo andar, ser uma resposta melhor que um tanque que movia as águas. Depois disso tudo, quem vocês dizem que eu sou? Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, a justiça prometida. O Senhor é, antes de todas as coisas, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Tu és, Senhor, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E é no Senhor que a nossa fé está. Você está entendendo o que o Espírito Santo fez conosco? O Espírito Santo, meus irmãos, nos revelou quem Jesus é. Jesus veio e mostrou o Pai aos discípulos. Mas eu e você não conhecemos Jesus. Não tocamos em Jesus como os discípulos. Mas o Espírito nos revelou. Como já revelou lá naquele tempo. Antes de Jesus passar por todo o sacrifício da cruz, antes do cordeiro ser moído de forma necessária para que eu e você pudéssemos ter a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Antes de todas essas coisas, o Espírito já havia revelado. E é por isso que eu e você não podemos desistir. Nós não podemos retroceder. Nós não fomos chamados para ficar no meio do caminho. Então, se você que está em casa se afastou, você cansou, você tem 1001 motivos para voltar. E muito mais. Porque Deus continua te chamando e restaurando a sua vida. Pela revelação do Espírito Santo em mim e em você. Nós precisamos. Então a palavra, a senha, é a revelação do Espírito. Porque é ela que nos conduz, mostra quando parar, quando ir, quando sentar, quando levantar, quando fazer, quando não fazer, quando casar, quando não casar. Porque muitos erros poderiam ser evitados se nós ouvíssemos o Senhor. Essa é que é a verdade. Só que a gente quer colocar metiolate em ferida grave. A gente quer tratar com band-aid uma ferida latente. Mas quando a gente escuta a verdade e deixa ela entrar nas nossas vidas, a gente começa a entender que sem a revelação de Deus fizemos muitas coisas. Entramos em muitos problemas, em muitas complicações. Colhemos vários caminhos tortuosos. Pagamos preços muito altos. Mas ainda podemos refazer o caminho. Podemos retornar para o Senhor. E podemos ouvir a revelação. Porque o Senhor continua de braços abertos. E eu quero falar com vocês para concluirmos aqui. O que acontece quando você ouve a revelação? Quando você crê nessa revelação? Ainda no capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Amados, Deus coloca na sua e na minha mão as chaves do reino dos céus. Está conosco. Eu e você temos no Senhor poder e autoridade. Repito, no Senhor, poder e autoridade para ligar e desligar. Nós estamos desligando coisas que não queremos viver e desligando cadeias e maldições o tempo todo. E você precisa verbalizar isso. Você precisa, nos seus momentos de oração, Senhor, desligo esse comportamento da minha vida. Concorda comigo, Espírito Santo, se você estiver sozinho, se estiver com alguém, ora aqui comigo, para Deus desligar isso da minha vida, para Deus quebrar essas amarras, para Deus me transformar. Porque, irmãos, o reino é tomado por esforço. A gente não pode vir para Jesus e achar que, pode ficar desse jeito. Não pode. Porque Deus quer te usar e Ele não usa vaso rachado. Ele não usa valho trincado, com conteúdo impuro,
Deus não usa. Deus deseja nos lavar e nos transformar. Porque as coisas que Ele está para fazer, e Ele já começou, vai depender de uma igreja que vive sob uma revelação. Sobre uma igreja que não vive sob uma palavra de um pastor famoso. Não é isso que a gente quer. Estamos correndo disso. Nós queremos uma revelação de um Deus vivo. E nós queremos nessa palavra poder fazer todas as coisas que nos foram confiadas. Você crê nisso? Que Deus te chamou para um propósito muito definido. E você está plantado aqui é porque Deus quer te frutificar. Mas você vai fazer isso sob a revelação do Espírito Santo. Então essa é a sua senha. Para vencer, para acessar qualquer informação no reino de Deus, você precisa da revelação do Senhor e da intimidade com Ele, e se jogar na presença dEle, e querer mais das suas águas, porque Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não fique agitado de um lado para o outro, inquieto, como Marta, logo aqui no capítulo 10 de Lucas. Não fique como Marta, agitada de um lado para o outro, quando Jesus está ali, e a sua irmã está com a melhor parte, e ela está preocupada com coisas tão pequenas. Quando Jesus fala, pouca coisa, só uma coisa na verdade é necessário, e essa melhor parte a sua irmã pegou, não vai ser tirada dela, e você deveria fazer o mesmo, nas entrelinhas, né? Amém, meus irmãos? Vamos orar, põe-se de pé, vamos clamar ao Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Ó Senhor, até que o Senhor venha. E Maranata, vem Senhor Jesus. Mas até que o Senhor venha, nós vamos permanecer. E permanecer sob essa luz, sob essa direção. Porque nós precisamos de Ti, Jesus. Ó Deus, sem Ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, Senhor, nada podemos fazer. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque tantas vezes as nossas ocupações e as nossas capacidades nos fazem acreditar que conseguimos alguma coisa sem o Senhor. Nós não conseguimos nada, e nós queremos depender de Ti. É por isso que estamos nos achegando em oração nessa noite, porque temos uma revelação que está em nós e que não nos deixa confundidos de que estamos servindo a um Deus vivo, e que no Senhor a nossa fé não é em vão. Então nós colocamos diante de Ti o nosso coração, e eu estou aqui para Te dizer, Senhor, sê propício a mim, um pecador. Senhor, sê propício a mim, um pecador. Ó Deus, porque sou homem de pequena fé, mas a minha fé está num Deus vivo. E eu Te peço, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, para que possamos viver os Seus milagres e prodígios nesses dias. Senhor, desejo que a Sua unção venha sobre nós, e que o Senhor transforme as nossas vidas, os nossos cenários. Ah, Deus, transforma, Senhor, a nossa história, porque o Senhor é o Deus da nossa história, e nós estamos aqui confiando a Ti o cuidado das nossas vidas. Nós somos as ovelhas do Teu pastoreio, e nós Te pedimos que o Senhor nos encha com Teu temor, com Teu amor, com a Tua sabedoria, com Teu conhecimento, com Teu entendimento, com o discernimento. Pai, que o Senhor traga essa revelação dos céus, rasgue os céus sobre as nossas vidas e revela-te a nós de uma forma íntima e profunda, para que possamos viver diante do Senhor, dando frutos todos os dias. Eu oro para que o Senhor abençoe os ministros dessa casa com o temor do Senhor e com a unção do Senhor. Que venha uma unção, Senhor, sobrenatural, e que o Senhor capacite os Seus adoradores, os Seus levitas, os Seus intercessores, aqueles que servem, Senhor, aqueles que ajudam, aqueles que limpam. Senhor, que o Senhor contemple os pequenos, os grandes, os jovens, os velhos, e que o Senhor nos una com uma visão do reino dos céus. Senhor, a visão de que o Senhor deve crescer em nós, e que nós devemos render tudo a Ti, Jesus. Como igreja eu oro para que o Senhor transforme os nossos cenários, para que o Senhor alcance, Senhor, a nossa vida, a nossa família, que o Senhor alcance os nossos lares, e que o Senhor liberte os nossos familiares, e que o Senhor liberte os cativos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que estão vivendo sob correntes e prisões. Senhor, porque o Senhor nos ungiu também quando ungiu a Jesus, e nós que estamos nessa videira, temos essas chaves para ligar e desligar, então nós repreendemos e desligamos todas essas chaves da incredulidade, da maldade,
as hostes da maldade sejam enfraquecidas e neutralizadas diante do poder do Senhor, e que sobre nós venha um vento e um tempo novo. Sopra, Senhor, ó Deus, as nuvens pesadas e faz os céus resplandecerem sobre nós. Senhor, resplandece o teu rosto sobre nós, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar. Ministra sobre nós a vida e avivamento do Senhor, para que o nosso ser possa frutificar, Senhor, para que sejamos cheios e para que possamos resistir ao maligno, para que ele continue fugindo de nós. E Pai, sobre aqueles que estão nos seus lares e nos acompanham por essa rede, por essa via, ó Deus, destina a eles nessa noite uma unção que quebra todo jugo. Senhor, quebra as cadeias nos seus lares, aqueles que estão sobre o jugo da violência doméstica, aqueles que estão sob o jugo do abuso sexual, ou qualquer outro tipo de abuso, os que estão sobre a prisão, Senhor, de medicamentos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desses que choram, desses que se sentem rejeitados, abandonados, ou que foram abandonados. Ó Deus, o Senhor diz, de forma alguma te deixarei, não te abandonarei, porque a tua palavra é fiel quando diz que o Senhor cuida de nós. Então cuida das tuas ovelhas, e que no nome de Jesus, eles tenham o deleite do seu Espírito, Deus, e um refrigério para as suas almas nessa noite. No nome de Jesus Cristo, sê conosco. Contempla, Senhor, contempla os desejos do nosso coração. Contempla, eu oro para que os desejos dos teus filhos sejam não só conhecidos, mas saciados, respondidos por ti, Deus. Porque se nós nos deleitarmos no Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. No nome de Jesus.